Boa noite. Começaram hoje os bloqueios de circulação em bairros das zonas norte e oeste. E enquanto a fiscalização é feita nessas áreas, usuários do BRT reclamam da superlotação nos ônibus. E agora há pouco chegaram vindos da China respiradores, máscaras e monitores, além de itens essenciais para o tratamento de infectados com coronavírus. O estado do Rio já registra 1.928 mortes. E hoje a Alerj aprovou um projeto de lei encaminhado pelo governador Wilson Witzel para que profissionais de segurança e de saúde com suspeita de coronavírus tenham prioridade de internação em unidades de saúde pública municipais e estaduais. E uma cena para se admirar. Dá só uma olhada nessa imagem no mar que amanheceu hoje no Arpoador. Água cristalina. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. E hoje foi o primeiro dia de bloqueios de circulação em bairros das zonas norte e oeste do Rio. A medida anunciada ontem pelo prefeito Marcelo Crivella proíbe também o estacionamento na orla para quem não é morador ou não trabalha em serviços essenciais. Por ser um importante centro comercial do bairro de Madureira, na zona norte do Rio, a Avenida Edgar Romero sempre atraiu muita gente. Foi por isso que a via foi mais uma a receber os bloqueios da Prefeitura do Rio. Nesta terça-feira, a circulação de pessoas e de carros foi limitada apenas para moradores. Quem chega nos pontos onde as grades foram colocadas precisa se identificar e dizer para onde está indo. Só passam aqueles que trabalham nos estabelecimentos considerados essenciais e clientes. Tentar, de alguma maneira, desestimular a circulação de pessoas nesses lugares que estão aderindo de maneira ainda mais resistente ao isolamento social. Agentes da Conlurb realizaram a desinfecção do trecho. Mesmo com a mobilização dos agentes da Prefeitura para conter o coronavírus, os ônibus articulados do BRT passavam cheios nesta manhã. Em Santa Cruz, na Zona Oeste, os bloqueios foram implantados nos acessos à rua Felipe Cardoso, que foi fechada parcialmente. Ainda assim, a movimentação por lá era grande, de pessoas indo aos bancos, como a Caixa Econômica Federal. Muitas estavam sem máscaras. No Grajaú, na Zona Norte, o Largo do Verdão foi o alvo das mudanças. Apesar da presença de grades e de guardas municipais, não havia fiscalização para impedir a passagem das pessoas, apenas a permanência na praça. O estacionamento também está proibido. Os demais bairros que entraram na lista das novas restrições recebem os bloqueios até esta quarta-feira. As medidas valem até o dia 18 de maio. Ao todo, 11 bairros foram afetados. Apesar do novo decreto estabelecer que bares, lanchonetes e restaurantes só podem funcionar de portas fechadas, alguns estabelecimentos ignoraram a determinação. Na Orla do Leme, ao Recreio, o estacionamento rotativo está suspenso e as vagas são permitidas apenas para moradores com comprovante de residência. O guarda municipal, o agente da Secretaria de Ordem Pública, irá solicitar ao proprietário do veículo que se identifique que o veículo pertence a ele, que ele é morador daquela região ou trabalhador de um serviço essencial. E os policiais militares e agentes civis que atuam nas operações Segurança Presente, Lei Seca e Barreira Fiscal vão passar a atuar na fiscalização do comércio, dos transportes e na circulação de pedestres nas ruas em todo o estado. Eles vão orientar as pessoas quanto à necessidade de ficar em casa e de se proteger com o uso de máscaras. Os policiais poderão também fotografar e filmar quem descumprir as medidas. E apesar das mudanças operacionais, como inauguração de novas linhas e suspensão de outras, os passageiros do BRT estão denunciando lotações nos ônibus e falta de fiscalização. Muito antes do dia clarear, os ônibus do BRT na estação Mato Alto, na zona oeste do Rio, já estavam assim, lotados. Apesar do decreto da Prefeitura que proíbe passageiros de viajarem em pé. A desordem nos ônibus tem provocado grandes aglomerações. Diariamente, passageiros têm registrado superlotação nos coletivos. Desde o início do isolamento social, o consórcio BRT já recebeu 313 multas por lotação e outras irregularidades. Em contrapartida, o BRT informou que avalia permanentemente a demanda de passageiros
desde a implementação das medidas restritivas, mas que não tem poder de polícia para impedir que passageiros entrem nos ônibus e que os fiscais apenas orientam. O consórcio BRT implantou algumas mudanças operacionais, como a criação de novas linhas, aumentando em 20% a oferta de BRTs nas estações, com o objetivo de diminuir o tempo de espera para o embarque. O consórcio também estabeleceu a redução de intervalos no horário de entrepico, nos corredores Transolímpica e Transcarioca. Ainda assim, problemas como superlotação e longas filas parecem estar longe do fim. Na estação de Santa Cruz, nesta manhã, a fila de passageiros era interminável. Muitos dizem que esperam até 1 hora para conseguir embarcar. Até mais aí, ó. Francilene, que é diarista, pega o BRT na estação Santa Cruz todos os dias. Para ela, as medidas tomadas após o decreto só têm causado mais tumulto. Piorou, porque tinham mais ônibus. Daqui a gente sai com essa fiscalização, todo mundo sentado. Mas quando chega nas próximas estações, não tem fiscalização nenhuma e o BRT continua entupido, lotado. E para detectar aglomerações na cidade, a Prefeitura vai utilizar as câmeras de monitoramento de tráfego para checar o distanciamento entre as pessoas. O repórter Fernando Davi tem mais detalhes de como vai funcionar esse sistema. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa aí que você está vendo, essa câmera de trânsito, é uma das 489 novas aliadas das autoridades para monitorar, fiscalizar o cumprimento do chamado lockdown parcial e das medidas de isolamento de uma forma geral. Com poucos carros nas ruas, a partir de amanhã, as câmeras da 7 Rio vão passar a monitorar o que acontece aqui nas calçadas. Um software, um programa de computador foi acoplado ao sistema da Prefeitura, ao sistema da 7 Rio, e vai conseguir identificar a distância exata entre as pessoas. Toda vez que essa distância for inferior a 75 centímetros, uma luzinha vermelha vai acender lá no centro de operações e a Guarda Municipal vai receber um alerta. Yasmin. O governo do estado do Rio de Janeiro informou que não vai aderir ao decreto presidencial que considera salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços essenciais. Por uma rede social, Witzel disse que não há nenhum sinal de que as medidas restritivas sejam flexibilizadas e que estimular empreendedores a reabrir os estabelecimentos é uma irresponsabilidade. A assessoria de comunicação do governador informou ainda que vai se basear na decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que estados e municípios têm o poder e autonomia de estabelecer medidas para o enfrentamento ao coronavírus. E agora há pouco, o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, deu uma entrevista coletiva. E a repórter Clara Neri acompanhou tudo de perto e tem mais informações. Oi, Clara, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente. O secretário Edmar Santos iniciou a coletiva informando que se sente muito triste e indignado com os diversos erros graves que têm acontecido dentro da pasta, ainda mais nesse cenário de pandemia da Covid-19. Ele está falando isso em relação às fraudes nos contratos de equipamentos de proteção, respiradores, oxímetros, entre outros equipamentos, para os hospitais de campanha. Ele informou que já tem algumas semanas que está tomando algumas medidas para evitar que isso aconteça novamente, como, por exemplo, já algumas semanas atrás, a exoneração do ex-subsecretário executivo de saúde, Gabriel Neves, que já está respondendo juridicamente por esses contratos. Além disso, ele informou que desses 40 contratos, todos que estavam sem licitação foram cancelados. 26 que não foram cancelados estão sendo reavaliados pelo Poder Jurídico e pela Controladoria, e desses 26, estão sendo cancelados já ao longo dessa semana, sendo que 3 relacionados à compra de respiradores e 1 relacionado à compra de oxímetros. Então, por agora, nessas outras 2 semanas que vão vir pela frente, os 22 contratos que faltam vão ser reavaliados também pela Controladoria. Além disso, o secretário informou que criou uma força-tarefa com funcionários da Secretaria Estadual de Saúde e também da Controladoria para dar uma atenção especial, um olhar voltado melhor para os próximos contratos que vão precisar ser fechados, principalmente em relação aos respiradores. Yasmin. Obrigada pelas informações, Clara.
E 150 respiradores chegaram há pouco no Aeroporto Internacional do Rio, vindos da China. O prefeito Marcelo Crivella esteve no local e, no total, 20 toneladas de equipamentos foram transportadas. Além dos respiradores, chegaram também máscaras, monitores, entre outros itens essenciais para o tratamento de infectados pelo coronavírus. E nos próximos dias, mais respiradores devem chegar na cidade. E mais de 500 policiais militares estão infectados por Covid-19 e 9 morreram. O número é alto e mostra que os agentes de segurança também estão expostos na linha de frente. Médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais não podem deixar de trabalhar para ajudar no combate ao coronavírus. Também na linha de frente estão os agentes de segurança, que além de combater a criminalidade, precisam preservar a si e aos outros. A gente está exposto porque a gente trabalha na rua, então a gente tem que exercer a nossa função, não tem jeito, e a gente procura exercê-la, porém se precavendo o máximo possível, né, porque não somos só nós, são os nossos familiares também, porque ao término do serviço nós vamos retornar para os nossos lares. Mesmo com todas as recomendações para evitar a contaminação, como usar máscaras, álcool em gel, não passar de 4 PMs por viatura e evitar sentar lado a lado quando apenas 2 agentes estiverem no veículo, já são 594 PMs infectados por Covid-19 e 9 morreram. O subtenente do Batalhão de Campo Grande, na Zona Oeste, foi um dos policiais que contraiu a doença. Hoje está curado, mas foram 17 dias internado numa unidade de saúde e sem saber como sairia dessa. Estava bem fraco, eu perdi apetite, fiquei 6 dias sem comer nada, perdi 9 quilos em 17 dias. Nesta terça-feira, foi aprovado um projeto de lei que permite que profissionais de segurança, de saúde, de assistência social com suspeita de coronavírus ou que estejam confirmados com a doença tenham prioridade de internação em unidades de saúde pública municipais e estaduais. Cada município tem ainda o direito de acrescentar os guardas municipais na lei por meio de um ato próprio. Na justificativa, Witzel afirma que a prioridade vai garantir que os profissionais voltem mais cedo aos postos de trabalho, onde garantirão maior efetividade no combate à doença. E com a pandemia, muitos agricultores viram suas produções encalharem, mas com a ajuda de iniciativas, eles conseguiram voltar a vender. A Rosângela é agricultora e normalmente vende produtos orgânicos para escolas e nas feiras de Pinheiral, no sul do estado. Mas como as aulas e o comércio foram afetados pelas restrições por causa do coronavírus, ela e a família tiveram 80% da renda comprometida. Por conta da paralisação e do decreto, né, que a gente não pôde ter aglomeração, então parou, né? Rosângela foi uma das beneficiadas por um projeto da prefeitura para incentivar a venda de produtos da agricultura local. Nós pensamos na estratégia de criar um delivery para atender a todos os clientes. Para a iniciativa dar certo, os produtores montam cestas como essa. Semanalmente, eles separam os produtos, montam os kits e disponibilizam para encomendas. Dessa forma, o agricultor tem uma maneira de escoar a produção que ficaria parada. Já os clientes têm a comodidade de receber frutas, legumes e verduras fresquinhos em casa. A iniciativa deu tão certo que já existe planos para manter o delivery quando a pandemia acabar. Outra iniciativa que deu bons resultados foi em Vassouras, no Vale do Café. Com toneladas de abóboras encalhadas, Carla pediu ajuda. Eu, num ato desesperado, entrei em grupos do WhatsApp e pedi ajuda. O pedido viralizou nas redes sociais. Ela conseguiu a ajuda e passou a vender seus produtos no pátio de um hotel que está fechado por causa do coronavírus. Isso chegou nos comerciantes da cidade e a partir daí surgiu uma rede de apoio e solidariedade, né? E a seguir, cabo da PM é flagrado agredindo a mulher em casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar de Volta Redonda, no sul do estado, fez hoje uma grande apreensão depois de uma denúncia anônima. Os agentes encontraram 62 granadas de fabricação caseira, além de drogas e acessórios para transformar pistolas em submetralhadoras. Na comunidade de Coqueiros, um adolescente foi detido nesta operação.
E um ex-oficial da Marinha da Argentina, acusado de cometer vários crimes, foi preso numa operação da Polícia Federal. Gonzalo Sánchez, de 69 anos, conhecido como El Chispa, chegou na sede da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária, no fim da manhã. O ex-oficial da Marinha Argentina foi preso nesta segunda-feira em Paraty, na Costa Verde do Rio. El Chispa é acusado de cometer crimes contra a humanidade e sequestro. Ele é suspeito de integrar a equipe de operação do grupo da Escola Mecânica Armada da Marinha Argentina, responsável por assassinatos de estudantes, sindicalistas e políticos de oposição. Segundo investigadores, os corpos das vítimas teriam sido jogados ao mar nos chamados voos da morte durante a ditadura militar na Argentina. Gonzalo chegou a ser preso em 2013, mas 3 anos depois teve a prisão convertida em regime domiciliar. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal autorizou sua extradição para a Argentina. Em janeiro, um novo mandado de prisão foi expedido. Desde então, Gonzalo era considerado foragido. E um cabo da Polícia Militar foi flagrado agredindo a mulher na própria casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ele chegou a ser preso, mas responde ao processo em liberdade. No canto direito do vídeo, a vítima, que não teve o nome divulgado, aparece sentada na área externa da casa, próximo ao jardim. Ela e o companheiro, Tarcísio de Assis Nunes, cabo da Polícia Militar, parecem estar discutindo. Repare que ele se aproxima e dá um soco na vítima. Ela tenta se defender com os braços e pernas, mas Tarcísio continua com chutes e tapas. A vítima levanta e o PM segue com as agressões. Ele a arrasta e a joga no chão. E mesmo com a mulher caída, ele tira o chinelo e bate no rosto dela com o calçado. Em seguida, ela levanta e os dois vão em direção à casa. Pouco tempo depois das agressões, a filha do casal, de apenas 6 anos, aparece no vídeo. Casos de violência contra a mulher têm sido cada vez mais comuns. Só em março deste ano, baseados na Lei Maria da Penha, foram 4.745 registros. No geral, 2.750 mulheres foram vítimas de lesão corporal dolosa, 2.243 de ameaça e 302 mulheres vítimas de estupro. As agressões aconteceram no dia 13 de abril, na casa onde moram o casal e a filha, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A vítima registrou o boletim de ocorrência numa delegacia especializada de atendimento à mulher da região. 5 dias depois do crime, o cabo da PM foi preso, mas em menos de 2 semanas ele foi solto e responde ao processo em liberdade. Tarcísio também está afastado do serviço para tratamento de saúde. Independente da quarentena, as delegacias estão abertas, as DEANs estão abertas 24 horas por dia a seu dispor para que evite que esse ciclo de violência continue. Confie na Polícia Civil e nos procure. E com as ruas vazias por conta da pandemia do coronavírus, invasões a propriedades privadas e patrimônios públicos acabam ficando de fora dos holofotes das autoridades. A reportagem é da Clara Neri. Quem imaginaria ver as ruas do centro do Rio sempre tão movimentadas durante a semana desse jeito? Com o fechamento do comércio por causa da pandemia, as vias têm ficado cada vez mais desertas. Uma oportunidade para as invasões. A onda de arrombamentos a imóveis e patrimônios públicos no Rio de Janeiro neste período é preocupante. Você tem menos pessoas circulando pelas ruas, a fiscalização acaba tendo um efetivo menor. Então essas áreas, elas acabam se transformando em áreas mais suscetíveis a esse tipo de ocupação, de invasão. Foi o que aconteceu aqui no Arco do Teles, na casa de número 13, na Travessa do Comércio, antiga casa da cantora Carmen Miranda. Além de ser invasão de propriedade, é também uma questão cultural, uma vez que o local é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e também pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. A Prefeitura já esteve aqui, retirou as pessoas que invadiram o local e isolou a área, como a gente consegue ver, com cadeados novos. Foi observado que, de fato, eles mexeram na parte de dentro do imóvel, inclusive a parte do telhado está com comprometimento. Mas a situação está piorando. Há denúncias semelhantes também nas zonas sul e oeste do Rio. Geralmente praças públicas, a gente tem isso na zona oeste, zona sul, às vezes praça principal, General Osório. Quem trabalha com turismo e cultura se preocupa com o estado em que a cidade vai ficar depois do período de quarentena
e como isso pode afetar o dia a dia da profissão. Se você tem um patrimônio que não é preservado, você acaba gerando uma população de rua que fica em torno daquilo, que gera insegurança, então você não consegue levar um público para ver um monumento que pode estar quase indo para o final. E o Rio de Janeiro vai perdendo por menos quantidade de turistas tendo acesso ao centro, que vai ficando cada vez mais abandonados. E a seguir tem a previsão do tempo com destaque para o mar que amanheceu impecável no Arpoador. Vamos saber como fica a previsão do tempo até o fim de semana? A Desirê Brant da Somar Meteorologia conta pra gente e mostra também como amanheceu o mar no Arpoador. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Olha só que imagens impressionantes de hoje pela manhã no Arpoador. As águas do mar bem clarinhas, cristalinas, esse céu azulzinho. É o Rio de Janeiro que continua lindo. E será que esse céu azul vai ficar assim ainda nesses próximos dias? Olha, já tem previsão de mudanças. Um sistema frontal já provoca chuva na região sul do Brasil, se aproxima cada vez mais da região sudeste e no final da semana principalmente vai provocar chuva e diminuir a temperatura no Rio de Janeiro. Amanhã, a quinta-feira, ainda promete sol e calor à tarde. A próxima madrugada terá mínima de 15 graus na capital fluminense e à tarde vai fazer 30 graus. Na quinta-feira, a chuva virá principalmente a partir do período da tarde. Antes dela, a máxima ainda chega aos 27 graus. Na sexta, o tempo já fica mais nublado, com chuva a qualquer hora, e aí a máxima já não vai passar dos 24 graus. Sábado e domingo, com a chuva diminuindo aos pouquinhos e a temperatura volta a subir gradualmente no Rio. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo. Tchau, tchau.